Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, mas muita esperança. O programa Visão Espírita tem um convidado da cidade de Curitiba, estado do Paraná, Daniel Francisco Rossi, onde vamos conversar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Daniel, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Bem-vindo, muita paz, muito obrigado pela honra de participar. Já uma década de atividade de vocês, né? Então, para mim é uma alegria estar junto com vocês aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Daniel, é sempre bom que a nossa telespectadora e o nosso telespectador conheçam um pouquinho, até antes da gente entrar no nosso bate-papo. Conte-nos um pouco do Daniel, quem é o Daniel, para que todos possam te conhecer um pouquinho melhor. Bom, pedindo licença para falar da nossa pequenez, né? Eu nasci numa família no berço espírita, né? Meu pai era espírita, já desencarnado, meu querido, né? E minha mãe, a Elza Rossi, espírita e muito conhecida no meio, né? Eu brinco assim, eu não sou o Daniel, eu sou o filho da Elza, eles, né? O filho da Elza, filho da dona Elza, né? Elza Rossi. Né? Então é muito querida e através deles, acho que do impulso deles, desde a juventude, eu quis trabalhar com educação. Né? Então minha profissão, eu sou professor, né? Por profissão, né? Acabei na minha profissão, na minha trajetória profissional, fui ser professor dos jovens, né, nas universidades, aqui muitos anos na PUC, Paraná, mais de 20 anos, né? Mas tem um carinho muito grande, uma escola que nós abrimos aqui em Curitiba, num bairro vulnerável, chama Instituto Multi-Irão, de Educação, que trabalha os pequenos. Né? Então ali é minha paixão, né, voluntária, né, minhas tentativas de aprender, ao invés de estudar, fazer um doutorado fora, como carreira, nós preferimos morar nessa região, esse bairro, por muitos anos, né? Onde nasceu minha última filha, Maia, nasceu lá na comunidade. E com aquelas crianças nós aprendemos tudo do pouco que sabemos, né? Foi com aquela gente linda, sofredora, mas linda, com potencial incrível, né? Então nós juntamos a área de educação com a paixão desse trabalho social, que tem tudo a ver com a educação, né? Porque é urgente que se faça, né? Então essa tem sido a nossa contribuição nos últimos anos, né? E atrelando o espiritismo a essas questões sociais que fora da caridade não há salvação, né? Então estamos aí, caridade, educar também é uma caridade, né? Então estamos aprendendo nesse caminho, querido. Daniel, antes de começarmos o nosso bate-papo, esse trabalho que você faz como professor e agora um doutorado ao vivo, a cores, né? Num projeto chamado Multirão. É uma brincadeira com a palavra mutirão, né? Eu chamei de botei um L no meio, que são múltiplos projetos. Multi-Irão, isso, Instituto Multirão. Multirão. Isso. E você acabou de dizer que a sua filha, você optou morar na comunidade. Sim. E a sua filha nasceu lá. Isso. Isso é mais do que falar, é fazer. Certo. E é importante, isso é inspiração, né? E não é, eu acho que escolhemos o tema apropriado. Perfeito. Né? Bem-aventurados puros de coração. Conta um pouquinho só desse projeto, bem rapidamente, porque as pessoas saibam, porque se elas podem visitar, como é que elas acessam para conhecer Brasil afora. Se você puder nos apresentar um pouco, eu te agradeço. Pela oportunidade, né? Já obrigado. Sabe que muitos anos como professor nas universidades, a gente via projetos sociais. Então, os jovens universitários têm que cumprir uma carga horária, umas horas de alguma ONG, né? Então eles vão lá, reformam um banheiro, etc. Tal. E lidando com isso, nós percebemos em alguns locais
que as crianças desses locais ficavam sentidas, porque aqueles jovens, nós, professores, leva os alunos lá, da PUC, por exemplo, né, fazem um trabalho, e a gente não volta nunca mais. Então nós percebemos, né, que havia algo mais a ser feito. E o segundo característica foi, ao perceber essas crianças com 8, 9, 10 anos de idade nas comunidades, mal sabiam escrever o nome, mal eram alfabetizadas. Meu Deus do céu, os meus filhos já sabem escrever com 5 anos de idade, ler e escrever com 5, 6 anos de idade. E as crianças não sabem nada quase com 10, 11 anos. Como é que vai ser o futuro delas? Então, passou a ser urgente para a gente, inspirado em Lins Vasconcelos, que foi um grande espírita que lutou para que o movimento espírita se envolvesse na alfabetização das crianças. E nosso país ainda precisa disso. Estou em Curitiba, capital, uma excelente capital do Brasil. Mesmo assim, eu estou a 5 minutos de carro de uma criança que não sabe ler, não sabe escrever, com 9 anos de idade. Imagina que jovem que vai ser introspectivo, com medo de participar de entrevistas de emprego, vai pensar pequeno. Então, a educação urge nesse sentido. E nós decidimos morar, há muitos anos atrás, lá na comunidade. Né? Foi estranho para eles lá. Tem um professor aqui, morando aqui. Né? E para nós foi um aprendizado, coisas que nós nunca iríamos aprender na teoria, fazendo um doutorado, por exemplo. A gente aprendeu com aquelas mães, com aqueles pais, com aquelas avós, os catadores de material reciclado, que são a maioria dos pais e mães, né? Crianças incríveis, lindas, com potencial maravilhoso e relegadas, né, aos rincões, aos projetos de sopa de domingo, nas casas espíritas, que são projetos muito bons. Evangelizações de uma vez por semana, mas as crianças precisam de mais, não é só entender Jesus, é entender Jesus sendo educadas com Jesus. Então, nos aproximamos dela. Então, eu percebi meus erros nisso, né? Muitos anos indo nas comunidades, mas nunca estando com eles. Não sabia o nome das crianças com quem a gente ajudava. Sabe quando você dá uma cesta básica pensando na família? Mas na cesta básica não tem nada para criança, não tem iogurte, não tem Yakult, não tem coisa que a gente dá para o nosso filho. E Jesus, nosso mestre, nos ensinou a tratarmos o nosso filho como qualquer outro filho. Quem é minha mãe? Quem são meus filhos? Então eu pensei, a Maia, minha última filha, a terceira filha, que nasceu lá na comunidade, tudo que eu posso fazer por ela, eu também poderia fazer por qualquer outra criança que lá na comunidade mora. E isso passou a nos mover. E aí a gente vem divulgando esse trabalho de a gente, né, abrir projetos sociais, né, com voluntariado. Né? Não é o voluntário que vai levar caridade para a comunidade. É a comunidade que faz a caridade, receber o voluntário. Eu chamo isso de volunterapia. Aquele que se dedica uns 5 minutos, uma hora, uma semana, vai lá ajudar a criança a fazer uma lição, ele sai ganhando, o voluntário. É ele que está se tratando. Ele que está fazendo a terapia. A caridade está nele. Né? Na chance que a criança está dando para ele, ou ela, a voluntária, poder se dedicar, né, um pouquinho, né, alfabetizar adultos, como tem lá na ONG do Mutirão. Né? Lá tem almoço todos os dias, né, para que elas comam bem. Quando nós abrimos a ONG, querido, as crianças vinham por causa do lanche. Tamanha a necessidade que as famílias têm. Então tem uma trajetória de aprendizado, né, de sair da ONG tradicional e de fato a gente se aproximar dessas pessoas, saber o nome, saber onde moram, nos envolver emocionalmente com eles. Né? A educação flui melhor quando há esse tipo de relação. Relação mesmo, de laço, né? Uma relação que a gente estabelece com eles. E não só visitar cada Natal, levar um brinquedo lá na comunidade. É importante? É. Mas isso não muda a vida da criança lá na comunidade. Ela só recebe brinquedo. Podemos ir todos os dias, levar brinquedo, levar brincadeira. Né? É nesse sentido que a gente vai provocando com o mutirão as pessoas a refletirem sobre o potencial que as casas espíritas têm de serem escolas sociais, né? De ampliarem seus projetos sociais para além de um domingo, de um sábado, para além da sopa. Eu até brinco assim, vamos dar sopa de letrinhas, para as crianças aprenderem a ler, né? Nas nossas sopas, que são muito bem-vindas, né? Mas esticar um pouquinho nossos tentáculos de amor, né, para essas famílias vulneráveis, porque nós somos vulneráveis, né? Quem de nós não é? Então, esse é um pouco do resumo, com a licença. Você sabe que Emoção, né? As crianças são o futuro, né? Estão por aí. Estão por aí. As centenas, né? As milhares. Nos esperando. Né? você fala algo que vai além do centro espírita, vai além da igreja, vai além do templo, vai além. Você fala de algo que é o exemplo vivo, né?
Você mostra algo que é possível, é real, é factível, verdadeiro, né? Você não fala você fala direto, você fala com a experiência, com a vivência, né? Você fez uma escolha de existencial para isso, né? E quando eu ouço, né, um depoimento como esse, uma narrativa como essa, né, a gente se emociona, porque nós estamos vendo que a fé sem obras ela é morta, mas mesmo as obras precisam ser repensadas, né? E você tocou num outro ponto muito significativo que o nosso telespectador e a nossa telespectadora vai entender que ali existe um berço de caridade mútua, né? Então, às vezes, nos achamos na prática da caridade, né? Achamos que do posicionamento que estamos fazendo algo por alguém. E aquele alguém está fazendo algo por nós a nos dar a oportunidade, né? Então, essa lição que você deu agora, esse chamamento que você fez agora, esse momento maravilhoso que você nos proporcionou e nos proporciona, é uma lição de vida. Que cada um de nós possa extrair dela o melhor que puder, né? E pensar muito. Eu acho que vai chegando uma época que a gente precisa pensar muito, Perfeito, né? perfeito. Por que aqui viemos e para que Sim, viemos, né? sim, exato, exato. Bem, Eu, retomando o nosso bate-papo, sim. né, e fazendo um pequeno à parte aqui, está diante de um sonho, de uma oportunidade e de uma lição. Então, para entender um pouquinho melhor o que é o multi, com L, um multi, você pôs um L ali, Isso, né? uhum. Quanto tempo esse projeto está em andamento, né? Qual é a dinâmica que ele faz? E o que vocês trabalham, oferecem para essa comunidade, onde ela fica, não sei se é possível dizer todos esses conteúdos, né? E foi só a inspiração do professor que foi lá e teve algo, ou tem algo a mais nisto que moveu o Daniel, né? Porque pelo que eu percebi, não foi só o Daniel, foi o Daniel, família, projeto, algo mais completo. Se você puder nos contar mais um pouco, ajuda o nosso telespectador e a nossa telespectadora a conhecer. Bom, então, pedindo licença de novo para até voltar a falar da minha família, porque acho que isso foi uma influência muito grande. Isso já vale até para a gente refletir sobre o processo de educação, né? Meu pai tinha um hábito de quando em quando, nos finais de semana, de quando em quando quase sempre, né? De sair com a gente e ia visitar alguma ONG, lá nos anos 70, 80, anos 90, né? Casa André Luiz, ONGs não só espíritas, mas de toda a natureza, né? Para que a gente pudesse ter um contato com a realidade que a gente costuma não ver quando mora no centro da cidade, quando nasce uma família de classe média, estuda em escola particular, né? Você tem uma visão de vida mais estreita, mais limitada. Eu acho que meu pai fez questão com a minha mãe de mostrar para a gente que o mundo também tinha outras demandas, né? Então nós crescemos com esse carinho, nos tornando espíritas, né? Sob o olhar atento de Jesus a todos nós. Claro, a gente cresce. Minha mãe é amiga do Divaldo Franco, tem a Mansão do Caminho, aquelas centenas de todas, milhares de crianças, né? O trabalho do Raul Teixeira lá em Niterói, nós conhecemos também, isso já há muitos anos atrás, né? E essas situações nos influenciaram para a gente, atuando como professor, sabendo que podia fazer algo mais, né? E nós percebemos baseado em um erro nosso, né? Nesses trabalhos sociais numa casa espírita aqui em Curitiba, nós ficamos alguns anos dando aula para as famílias dessas que nós chamamos de carentes, vulneráveis, que vinham até o centro espírita aos domingos de manhã, recebiam lá uma cesta básica uma vez por mês, recebiam lá um alimento, né? E tinha aula de evangelização. Numa tarde, pedindo licença para contar, estava chovendo demais num dos dias, e nós oferecemos carona para uma dessas famílias. Foi aí que a gente conheceu onde elas moram.
No caminho já fui ficando envergonhado. Falei, meu Deus do céu, há anos que eu estou com eles. E eu não sei quem eles são, não sei o que eles precisam, nunca perguntei. Eu nunca olhei para eles. Meu coração nunca olhou para eles. Eu ia lá, fazia prece, dava evangelização, dava sopa e achava que estava fazendo a maior caridade do mundo. Quando eu não percebia que a caridade está em olhar para o outro, como Jesus fazia com a gente. Como Jesus fez com Pedro. Pedro, né? Simão, né? Me acompanha. Simão falou assim, Senhor, eu não sou digno, eu sou pequeno, eu sou um pescador. Jesus viu em Simão a grandeza e o potencial que todos nós temos. Nosso trabalho é olhar para aquela criança e ver a grandeza e potencial. Mas se a gente não fizer nada, se Jesus desse o oi e fosse embora, Pedro não seria Pedro, né? Então, isso nos levou a nos aproximar. Quando nós chegamos na casa dessa senhora, a dona Sandra, a avó da família, no caminho ela me disse, eu falei, dona Sandra, qual é o seu sonho? Ela falou, meu filho, é aprender a ler. Aí isso me envergonhou, porque eu sou professor, estava já há 5, 6 anos com ela, via as filhas dela tendo filhos, né? E nunca perguntei o que ela queria. Eu podia ter ensinado ela a ler nesse tempo. Eu falei, como é que a senhora tinha ônibus? Ah, meu filho, eu decorei a letra C e a letra O, que é um chamado Centauro, tem aqui em Curitiba, né? Eu falei, mas e se passa o centenário brincando com ela, que também começa com C e com ela? Eu falei, ah, meu filho, aí eu tô perdida, né? E cheguei na casa dela, chão batido, casa caindo. E, meu Deus, chovia dentro da casa. Aquilo me emocionou de um jeito que eu estava envergonhado. Eu achava mesmo que eu estava fazendo um bem para aquela família há anos. E eu vi que eles que faziam para mim. Eu não fiz nada por eles. E ali eu pedi para ela, num rompante, estava me mudando, para morar com eles. E morei ali um mês, dei umas coisas para lá, e aí vi realidades que, meu Deus, eu não sabia que isso era assim. O que a fome faz para a criança? Mas Curitiba tem criança passando fome? Tem. Aos montes. Às vezes não é a fome em si de não ter nada, é de não ter o completo, de ter só um miojo, a comida não tem substância, né? Não tem qualidade, aprendem menos por causa disso. O jovem quer um dinheirinho para comprar um presente para a namorada, não tem opção, ele tem vergonha de participar de uma de emprego porque não sabe ler. Ele vai se apequenando, se apequenando. E a chance que ele tem ali são os convites do mundo, o tráfico, né, de ele ter um recurso. Então fica uma luta desigual, porque não tem ninguém dando um carinho, uma atenção. Famílias muitas desestruturadas, em muitos casos, né? A proximidade com as drogas, enfim, a violência. Meu Deus, essas crianças cresceram embaixo da ponte, foram para essa casinha. Aí nós vimos aí, um mês depois, a notícia, ela tinha um professor morando com aquela família. Muita gente ia lá, curioso para saber o que está acontecendo. E uma outra mãe, peço desculpas pela extensão da resposta, mas uma outra mãe pegou no meu braço, falou, o senhor vai abrir uma escola aqui, uma ONG? Eu falei, vou, porque você está pedindo, né? Era uma intenção minha, mas aquilo apressou. Vou. Aí alugamos lá uma casa em cima, lá na comunidade mesmo, chama de favela, né? Comunidade. E as 3 de baixo. Então a ONG ficou embaixo, eu morava em cima. Depois foi ampliando, os amigos começaram a vir, aulas de manhã, de tarde, com almoço no meio, no contraturno, né? Reforço escolar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender computador, aprender arte, aprender valores, aprender amizade, fraternidade, mas sempre com esse olhar do conhecimento, né? que liberta. Então, daí nasceu essa urgência de nós percebermos que, puxa vida, eu não sabia de nada disso. A dona Sandra depois já desencarnou, fez aula da nossa ONG, aprendeu a ler. Ah, é? É uma coisa tão sublime, como se vê um catador, uma senhora, um senhor, lendo a primeira frase, né? E os seus netos estão lá na ONG, aprenderam também, né? Aqui a gente passou a aprender isso com eles. Cesta básica, por que não tem um iogurtinho, né? Material escolar, as ONGs fazem campanha, se despista lá em fevereiro, agora, material escolar, a gente conseguiu. Mas material escolar precisa de maio, junho, agosto, também precisa. E a gente esquece disso. Brinquedos, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, as ONGs recebem um monte de gente. E não voltam nunca mais. Eu tenho um vídeo da Luara, hoje está com 18 anos, está trabalhando, estudando, ela tinha 11 anos na época. Uma menina querida, negra, falou, tio, depois de uma visita de alunos de medicina da PUC, nós levamos lá para conhecer a vila, os alunos já tocados, porque eu disse assim, olha, quantas crianças vocês estão vendo aqui na vila de aparelho nos dentes?
Nenhuma. De óculos? Nenhuma. Não é porque eles enxergam bem e têm dentição ótima, é porque não tem acesso a ter óculos ou aparelho. Que as nossas crianças da escola particular têm. Não é justo isso, dizendo a eles, provocando os alunos de medicina. Eles passam o dia na ONG, né? Tem aquelas campanhas das horas das sociais. No final do dia se despediram, emocionados, os alunos, as alunas, e essa Luara se apaixonou por uma das alunas, né? O cabelo, sabe? Aquela coisa. Ela olhava como se fosse uma princesa da Disney. Eles foram embora, a Luara vira para mim e falou assim: tio Dani, ela não vai voltar nunca mais, né? E já estava acostumados a isso. Leva os alunos que vinham, faziam um projeto e não voltam nunca mais, e já cumpriram as horas. É comum até empresas que a cada ano vão numa ONG diferente. Então aquela criança sabe que aquela pessoa não vai voltar nunca mais. Ela não gostou de mim, tio? Eu falei, não, Laura, não é isso. Aí nós percebemos a falta que faz nosso tato. Quanta gente de nós, eu mesmo, às vezes tira foto dos catadores, faz divulgações e não conhece o nome de nenhum catador. Eu sou amigo dos catadores, eu me preocupo com eles e não sabe o nome de nenhum deles, não sabe onde moram, como vivem. Então isso me levou a fazer uma autocrítica, de me aproximar mais deles e a provocar meus amigos. Provocar no bom sentido, né? Nada que seja com alguma rudeza, mas com reflexão. De quanto mais nós podíamos estar fazendo, de quanto menos nós já fizemos nessas décadas passadas. Aí encontramos um vídeo outro de Divaldo Franco no YouTube, falando sobre nossos projetos sociais tinham que ser ampliados, né? Falando e casou com o nosso argumento, com a nossa experiência, né? De fazer as pessoas se vincularem mais, se preocuparem mais, né? Tinha campanhas de fim de ano, muitas ONGs fazem isso, da pessoa assumir uma criança e escrever uma cartinha, né? E mandar um brinquedo, né? A criança faz um pedido, o voluntário faz uma cartinha, mas não vai na ONG, né? São muito comuns, as empresas fazem isso, muitos centros espíritas fazem isso, então, com campanhas. Nós temos um outro vídeo perguntando para uma criança se recebeu o brinquedo. Falou, querida, você preferia receber esse brinquedo que você ganhou dessa família que mandou a cartinha? Ou não receber brinquedo nenhum, mas conhecer a família que te mandou a cartinha? A criança falou assim, é lógico, tio. Lógico o quê? Porque é lógico para você, criança, mas para mim não. Você tem a pureza de coração, eu não. Falou, lógico que eu prefiro conhecer a família e não ganhar o presente. Falei, meu Deus do céu, olha quanta coisa eu estou aprendendo. A cada dia, nesses anos todos, começamos lá em 2015, nós fomos morar, em 2016, aí ampliamos a ONG, né? 2 quadras depois ali, conseguimos um espaço abandonado, containers, tínhamos marcenaria, transformar as catadoras em costureiras, então um container, aí já para os adultos, né? Um container nós compramos máquina de costura, então uma senhora catadora puxando o carrinho é uma cena comum para a gente, mas não devia ser comum. Não devia existir essa cena de uma senhora de idade puxar um carrinho pesado com o resto da sociedade. E a gente dá buzina de carro quando elas atrapalham o trânsito. Fala, senhora, quanto a senhora ganha? Eu ganho R$ 800, meu filho, com esse trabalho. Olha, a senhora quer trocar? Se você gosta de costura ou de cozinhar, tinha cozinha industrial não, tem, né? Nós ensinamos a senhora a essa outra atividade, vamos produzir camiseta, roupa. Boa parte das coisas que eu uso são roupas que foram feitas lá no mutirão, né? Assim a senhora troca a renda. Então é lindo quando uma catadora deixa de ser catadora e passa a ser costureira, ou passa a ser ali a trabalhar vendendo pão caseiro, vendendo bolo, porque aprendeu o ofício, fez curso, né? Claro que são projetos que não são fáceis de sair do papel, porque exigem, né, investimentos, as questões financeiras, como toda ONG, está sempre pedindo, né, ajuda, né? Alguém me via já se desviava, lá, Daniel, vai pedir alguma coisa, está sempre com necessidade, né? Então tem muita coisa a avançar aí pela frente, né? Então, esse foi um pouco do que nos inspirou e ainda há muito a fazer, né, querido? Bem, Daniel, o programa Visão Espírita caminha célere e a nossa proposta é conversar bem-aventurados os puros de coração. Eu ouvi no brilho, ou eu ouvi na sua fala e senti nela, mesmo estando à distância, e vi no brilho do seu olhar aí, daqui, né, a pureza do coração, porque foi ao encontro de um irmão. Não perguntou por quê, não perguntou o quê, apenas lhe estendeu a mão. Estendeu a mão para que ele pudesse simplesmente, de posse de um lápis,
ou uma caneta. Escrever. Não alguém segurando-lhe a mão, mas simplesmente auxiliando-lhe de coração. Então eu peço que você nos deixe uma mensagem de encerramento e a nossa gratidão pela lição de vida que você trouxe ao Visão Espírita marcante nesses 10 anos. Sua mensagem final para nós, por favor. Bom, meus queridos, muitas emoções aqui, sentindo a presença dos Espíritos Iluminados, né? Que nós não merecemos, mas eles estão sempre nos ajudando, nos intuindo, né? E comentando rapidamente essas histórias, nós vamos lembrando dos anos, né? De luta que todos nós temos que ter, né? E nosso Mestre Jesus, é por ele que a gente vive, né? Quando ele diz bem-aventurados os mansos, a gente treina a mansidão em contato com essa gente toda querida, né? Bem-aventurados os puros, a gente treina a nossa pureza em contato com a pureza das crianças que mais precisam. Então, essa convivência nos projetos sociais, nas casas espíritas, nos estudos, nas palestras, mas especialmente nos projetos sociais, transforma a nossa alma, porque a gente passa a ver o outro, né? A gente passa a olhar o outro, né? É isso que Jesus nos ensinou. Ensinou aos discípulos a ver o gentil, a ver o centurião, a verem as crianças, a verem as mulheres, que eles também não viam, né? Então nós aprendemos a ver e a sentir com Jesus. Estamos ainda no começo da caminhada, mas há muito a fazer. E o chamado para as casas espíritas, para os espíritas e outros religiosos todos, é de que, venham, vamos nos aproximar mais das pessoas e nos envolver mais com essas questões que são fundamentais para a nossa vida. Muito obrigado, muita paz. Muito obrigado, Daniel. A você, nosso amigo e nossa amiga telespectadora, primeiro, nosso pedido de compreensão pela nossa emoção. Espero que você entenda isto e participe conosco disto. O programa Visão Espírita tem o propósito de pedir licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. E assim o fizemos hoje. Até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.